Imagine um homem preso, marcado por cicatrizes, consciente de que sua hora havia chegado. Paulo sabia que não teria outra manhã. Aquela noite seria a última. E em meio à escuridão da prisão, antes de entregar o espírito ao Senhor, ele pegou a pena para escrever, não uma carta comum, mas suas últimas palavras, enquanto muitos, diante da morte, escolheriam o desespero ou o silêncio. Paulo escolheu a fidelidade. Em vez de medo, ele revelou coragem. Em vez de lamento, deixou instruções. Em vez de autopiedade, apontou para Cristo. A última noite de Paulo não foi marcada pelo fim, mas por um legado eterno. Ele não escreveu para conquistar aplausos, mas para deixar registrado o que realmente importava. O apóstolo, que tantas vezes exortou, ensinou e confrontou, agora resume sua vida em uma frase que ecoa até hoje: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Neste vídeo, você vai mergulhar na carta que Paulo escreveu na última noite de vida. Vai descobrir o peso dessas palavras finais, o legado de um homem que viveu e morreu pelo Evangelho, e a advertência que ainda se dirige à igreja hoje. Permaneça comigo até o fim. Porque essa não é apenas a carta de um homem prestes a morrer. É o testamento espiritual de alguém que nos mostra como viver e como morrer para a glória de Cristo. Roma dormia. Enquanto a cidade vivia em esplendor e poder, um homem em uma cela fria e úmida sabia que sua vida chegava ao fim. Paulo, o apóstolo das nações, estava preso pela segunda vez, não por crimes comuns, mas porque ousou pregar que Jesus era Senhor e não César. A prisão onde se encontrava não era apenas um lugar de confinamento, era o palco do seu último sermão, o púlpito final de sua vida. A maioria das pessoas, ao chegar ao fim, se enche de lamentos. Poderia ter feito diferente, gostaria de mais tempo, tenho medo do que vem depois. Mas Paulo não. Ele não via a prisão como derrota, mas como parte da carreira que Deus lhe havia confiado. Para ele, cada corrente era um testemunho, cada parede fria era um lembrete de que ainda podia falar, ainda podia escrever, ainda podia glorificar a Cristo. Ele havia dito, em Filipenses 1:12-13, quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais. Aquilo que o mundo via como prisão, Paulo enxergava como púlpito. Na última noite de sua vida, essa convicção não mudou. Mesmo sabendo que a execução era certa, ele usou suas últimas forças para escrever. Não escreveu um desabafo pessoal, mas uma carta cheia de instruções, consolo e advertência. Ele não pregava mais para multidões, mas ainda pregava para a eternidade. Suas palavras ecoariam além das paredes da prisão, atravessariam os séculos e chegariam até nós. Esse é o mistério da fidelidade. Quando os recursos acabam, o testemunho se torna mais forte. Paulo não tinha mais viagens missionárias pela frente, não tinha mais púlpitos em cidades distantes, não tinha multidões para ouvir sua voz, mas tinha um pergaminho, tinha uma pena, tinha a fé guardada. E isso foi suficiente para transformar uma cela em púlpito e uma noite em legado eterno. Aqui encontramos uma lição para nós. Quantas vezes pensamos que só podemos servir a Deus se tivermos liberdade, recursos ou grandes oportunidades? Quantas vezes adiamos nossa fidelidade porque ainda não temos condições? Paulo nos mostra que o verdadeiro ministério não depende das circunstâncias. Ele pregou em sinagogas, em praças, em navios, mas também pregou da prisão. O que importava não era o lugar, mas a chama dentro dele. Naquela cela, Paulo estava só. Muitos o haviam abandonado. Ele mesmo confessa a Timóteo: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu antes, todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. 2 Timóteo 4:16. O silêncio dos amigos poderia ter sido a maior dor. Mas mesmo assim ele não se calou, porque sua motivação
não era ser reconhecido, mas ser fiel. E é nesse silêncio que o púlpito se ergue. A prisão se torna púlpito quando entendemos que a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas àquele que nos chamou. Paulo sabia que sua morte seria testemunho tão poderoso quanto sua vida, e por isso escreveu, pregou e deixou registrado o que realmente importava. Nós que lemos essa carta hoje, precisamos compreender, cada um de nós também tem uma cela, um lugar de dor, limitação ou prova, e é justamente nesse lugar que Deus pode erguer nosso maior púlpito. Paulo não escolheu estar em Roma acorrentado, mas ali, na sua última noite, pregou a mensagem que atravessaria séculos. A prisão que deveria calar sua voz se tornou o amplificador de sua mensagem. O cárcere que pretendia destruir seu ministério foi o lugar onde ele deixou o maior legado de todos, o testemunho de uma vida entregue até o fim. Na última noite de sua vida, Paulo não escreveu com desespero, mas com a serenidade de um soldado que cumpriu sua missão. Ele resumiu décadas de perseguições, viagens, prisões, açoites e lágrimas em uma única frase que ecoa como um trovão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Essas palavras não são poesia, são o testamento de um guerreiro. Paulo sabia que estava prestes a ser derramado como libação, um sacrifício final, em honra ao seu Senhor. Não havia mais batalhas diante dele neste mundo. Não havia mais caminhos por percorrer. Não havia mais missões por completar. O combate estava encerrado, mas ele não falava com derrota. Falava com vitória. Combati o bom combate. Não qualquer combate, mas o bom combate. Há lutas que não valem a pena. Guerras movidas pelo orgulho. Batalhas que nascem do ego. Mas Paulo se dedicou ao único combate que importa, a luta pela fé, a defesa do Evangelho, a perseverança na verdade. Cada cicatriz em seu corpo era uma medalha desse combate. Cada lágrima derramada em oração era uma vitória invisível. Cada renúncia era um passo no campo de batalha. Acabei a carreira. A imagem aqui é de um corredor que chega à linha final. Paulo não desistiu no meio do caminho, não abandonou a missão diante da fadiga, não permitiu que a perseguição o afastasse do alvo. Ele correu até o fim, mesmo quando o fim era uma cela fria e uma espada romana esperando por ele. Sua carreira não foi curta, nem fácil, mas foi completa. Guardei a fé. Eis a declaração que dá sentido a tudo. Paulo não guardou riquezas, não guardou títulos, não guardou prestígio, guardou a fé. Isso significa que, mesmo diante das pressões de Roma, das ameaças, das falsas doutrinas e da apostasia, ele não negociou a verdade. A fé que recebeu de Cristo no caminho de Damasco foi a mesma que carregou até sua última noite. Essas 3 declarações formam um epitáfio espiritual que deveria estar gravado no coração de cada cristão. Combater, correr, guardar. Não há vitória sem combate. Não há recompensa sem perseverança. Não há coroa sem fidelidade. Paulo não nos apresenta um evangelho de facilidades, mas de luta, resistência e fidelidade até a morte. O contraste com a vida de muitos hoje é doloroso. Quantos desistem do combate por causa de pequenas ofensas? Quantos abandonam a carreira porque o caminho é estreito demais? Quantos trocam a fé por migalhas de aceitação do mundo? Paulo, ao contrário, mostra que é possível chegar ao fim não apenas sobrevivendo, mas vencendo. Ele sabia que sua morte não seria tragédia, mas triunfo. Por isso, acrescenta em 2 Timóteo 4:8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele via além da espada do carrasco, via a coroa eterna, que o aguardava no tribunal de Cristo. Essas últimas palavras não eram apenas despedida, mas convocação. Paulo estava dizendo a Timóteo, e a todos nós, que vale a pena lutar até o fim.
que a fé precisa ser guardada como o tesouro mais precioso, que não importa como terminamos diante dos homens, mas como terminamos diante de Deus. Na cela escura, o apóstolo podia ser esquecido por Roma, mas jamais seria esquecido pelo céu. Seus inimigos podiam tirar sua vida, mas não sua vitória. A espada poderia cortar sua cabeça, mas não sua fé. E é isso que torna suas últimas palavras tão poderosas. São o rugido final de um guerreiro que morreu de pé, com a fé inabalável e os olhos voltados para Cristo. Essa é a herança que Paulo nos deixa, um chamado a lutar o bom combate, a terminar a carreira e a guardar a fé. Não importa se o mundo nos despreza, se a prisão nos limita, se a morte nos ameaça. O que importa é que, ao fim, possamos repetir as mesmas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A última noite de Paulo não foi acompanhada por amigos, nem celebrada por discípulos. E ele não estava cercado de multidões agradecidas, mas de paredes frias e silêncio pesado. O apóstolo que havia plantado igrejas, levantado líderes e pregado a milhares, agora enfrentava a solidão do abandono. Em 2 Timóteo 4:16, ele desabafa: na minha primeira defesa ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Essas palavras carregam a dor de quem experimentou a ingratidão. Onde estavam os irmãos de Corinto? Onde estavam os convertidos da Galácia, da Macedônia, de Éfeso? Onde estavam os companheiros que andaram ao seu lado? Muitos fugiram por medo, outros o esqueceram. Alguns talvez até o traíram. Essa solidão revela uma verdade dura. Seguir a Cristo pode nos levar a lugares onde ninguém mais deseja estar. O caminho estreito não atrai multidões. Quando o preço da fé se torna alto, muitos preferem se afastar. Paulo descobriu isso em sua última noite. A cruz é um lugar solitário, mas ele também descobriu algo maior: a solidão da terra não significa abandono do céu. Logo após confessar que todos o abandonaram, ele acrescenta: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Aqui está o segredo da fé de Paulo. Ele não se apoiava nos homens, mas em Cristo. Quando todos se foram, o Senhor permaneceu. Quando a cela ficou vazia, a presença de Deus encheu o lugar. O que para o mundo era derrota, para ele era vitória, porque sua comunhão não dependia de circunstâncias, mas da fidelidade do Senhor. A solidão da última noite também tem um valor pedagógico para nós. Muitas vezes, queremos uma fé que sempre nos rodeie de aplausos, apoio e reconhecimento. Mas há momentos em que Deus nos permite experimentar a ausência dos homens, para que aprendamos a confiar somente nele. Paulo, que havia sido o grande líder de tantas igrejas, agora se encontrava apenas como servo diante de seu Senhor, e no entanto, foi nessa solidão que sua fé brilhou mais forte. Ele não amaldiçoou os que o abandonaram, mas os perdoou, que isto lhes não seja imputado. Assim como Cristo, que na cruz declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34, Paulo mostrou que a verdadeira maturidade espiritual não é guardar mágoas, mas oferecer perdão. Esse capítulo da sua vida ecoa como advertência e consolo. Advertência porque nos mostra que o discipulado autêntico pode nos conduzir à solidão. Não podemos esperar que todos fiquem ao nosso lado até o fim, mas também é consolo, porque nos garante que, ainda que todos nos deixem, o Senhor jamais nos deixará. Ele prometeu: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 3:5. A solidão da última noite de Paulo é também o retrato da igreja verdadeira. Não somos chamados para andar na maioria, mas na fidelidade. Não somos chamados para agradar ao mundo, mas para permanecer firmes em Cristo, mesmo que isso nos custe amizades, status e reconhecimento. Naquela cela, Paulo tinha consciência de que seu tempo acabava, mas em vez de se entregar à amargura, ele se entregou ao Senhor.
O apóstolo que foi deixado pelos homens foi sustentado por Deus. E é isso que o fez permanecer até o fim, não a presença humana, mas a presença divina. Essa cena nos faz pensar: estamos preparados para enfrentar a solidão por causa da fé? Estamos dispostos a continuar firmes mesmo que todos nos abandonem? Ou nossa fidelidade depende do apoio da maioria? A última noite de Paulo nos desafia a depender apenas do Senhor, porque só Ele permanece até o fim. No silêncio da prisão, Paulo aprendeu que a solidão é o lugar onde a presença de Cristo se torna mais real, e é por isso que, mesmo abandonado, ele escreveu com confiança, porque sabia que sua solidão na terra era o prelúdio de sua recepção no céu. Na última noite de vida, Paulo não deixou riquezas, propriedades ou heranças materiais. Seu verdadeiro testamento não estava em bens terrenos, mas em palavras que atravessariam os séculos. E esse testamento foi escrito em sua última carta, endereçada a Timóteo, seu filho amado na fé. Cada palavra de 2 Timóteo é o peso de um coração que sabia que estava prestes a partir. Paulo não estava apenas escrevendo instruções finais, estava entregando sua herança espiritual, assim como um pai que chama os filhos para ouvir as últimas orientações antes de morrer. Ele escreveu para Timóteo aquilo que a igreja jamais poderia esquecer. Entre suas últimas palavras está o famoso chamado: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. 2 Timóteo 4:2. Paulo sabia que o evangelho seria ameaçado por falsos mestres, distorções e perseguições. Por isso, seu testamento não era uma estratégia humana, mas um apelo para permanecer fiel à palavra. Esse foi o maior tesouro que ele deixou. Ao mesmo tempo, Paulo deixou um exemplo de perseverança. Ele não apenas mandou que Timóteo pregasse, ele mesmo havia pregado até o fim. Não apenas exortou que guardasse a fé, ele próprio havia guardado. Seu testamento não era apenas em palavras, mas em vida. Ele podia dizer: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Esse testamento espiritual também carrega um tom de urgência. Paulo sabia que a igreja enfrentaria tempos difíceis. Ele alertou: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Timóteo 4:3. Era como se dissesse: Timóteo, meu tempo acabou, mas o seu ainda não. O bastão agora está em suas mãos. Não se cale, não negocie a verdade. Pregue, mesmo que doa. Pregue, mesmo que custe a vida. Esse é o testamento de um apóstolo que viveu sem reservas. Não deixou ouro, mas deixou cartas que valem mais do que qualquer tesouro. Não deixou propriedades, mas deixou igrejas plantadas em lugares onde antes só havia idolatria. Não deixou descendentes biológicos, mas deixou filhos espirituais que multiplicariam a fé até os confins da terra. Seus últimos escritos mostram o que realmente importava para ele: a palavra, a fidelidade, a perseverança. Ele não falou de si mesmo, mas de Cristo. Não exaltou suas conquistas, mas a graça de Deus que o sustentou até o fim. Esse é o testamento espiritual que permanece válido para cada cristão em cada geração. E aqui está a grande pergunta: que testamento deixaremos quando nosso tempo chegar? Muitos gastam a vida inteira acumulando bens que se perdem, construindo reputações que desaparecem, buscando glórias que o tempo apaga. Mas Paulo nos mostra que o único legado eterno é a fidelidade a Cristo. Seu testamento não foi guardado em cofres, mas em corações. Não foi entregue em cartórios, mas em cartas inspiradas pelo Espírito. E até hoje, cada vez que lemos suas palavras, estamos recebendo a herança de um homem que viveu e morreu pelo Evangelho. A última noite de Paulo não foi marcada por perda, mas por entrega. Seu testamento é o maior presente que poderia nos deixar, um chamado à fidelidade, à coragem e ao amor incondicional por Cristo. Ele não apenas nos deixou instruções, nos deixou um exemplo vivo de como terminar bem. Esse capítulo da sua vida ecoa como advertência e convite.
Advertência, porque nos lembra que tudo o que não é Cristo será esquecido. Convite, porque nos mostra que ainda há tempo para escrevermos nosso próprio testamento espiritual, não com palavras vazias, mas com uma vida entregue ao Senhor. Quando Paulo escreveu suas últimas palavras, não o fez com a voz de quem se despede em desespero, mas com a firmeza de quem olha para o futuro com esperança. Ele sabia que a espada romana logo seria levantada contra sua cabeça. Sabia que sua última noite seria seguida pela manhã da execução, mas em vez de temer, proclamou com ousadia: "Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." 2 Timóteo 4:8. Paulo não falava de uma coroa terrena. Os imperadores romanos usavam coroas de louros que murchavam com o tempo. Reis e generais recebiam honrarias que logo eram esquecidas. Mas a coroa que aguardava Paulo era diferente. Não era dada por César, mas pelo próprio Cristo. Não era feita de folhas passageiras, mas de justiça eterna. Essa é a visão que sustentava o apóstolo. Ele não via sua morte como derrota, mas como chegada. Não via o martírio como tragédia, mas como recompensa. Para Paulo, a execução não era o fim, mas o início do maior triunfo. Porque, após a espada do carrasco, viria a coroa do justo juiz. Essa coroa não era apenas promessa para ele, mas para todos os que amam a vinda de Cristo. Aqui está uma verdade poderosa: a fidelidade não é em vão. Cada lágrima derramada, cada renúncia feita, cada perseguição suportada está sendo contada pelo Senhor. O mundo pode não reconhecer, mas o céu reconhece. O mundo pode zombar, mas Cristo honra. O mundo pode condenar, mas o juiz eterno recompensa. Paulo viveu como soldado, correu como atleta, guardou como mordomo fiel. Agora aguardava o prêmio que não podia ser roubado. Isso nos mostra que a fé não é apenas um chamado para lutar, mas também uma promessa de vitória. Aquele que persevera até o fim não recebe apenas consolo, recebe coroa. Quantos hoje vivem correndo atrás de coroas passageiras? A coroa do sucesso, da fama, da riqueza, do poder. Todas elas desmoronam com o tempo. Mas Paulo nos lembra que existe apenas uma coroa que vale a pena buscar, a coroa da justiça, reservada para aqueles que não negociam sua fé, que não abandonam a carreira, que não traem a Cristo. Essa visão muda tudo. Quem olha para a coroa eterna, não se prende às correntes do presente. Quem fixa os olhos na recompensa futura, não teme a espada do inimigo. Foi isso que deu a Paulo a coragem de enfrentar sua última noite sem desespero. Ele sabia que a morte não era perda, mas ganho. Como já havia escrito em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. A coroa que o aguardava não era fruto de mérito humano, mas da graça de Deus. Paulo não se apresentava diante de Cristo como alguém que venceu sozinho, mas como alguém que foi sustentado pelo Senhor até o fim. Ele combateu, correu e guardou porque Cristo o fortaleceu, e essa também é a nossa esperança. A mesma graça que sustentou Paulo está disponível para cada um de nós. Esse capítulo da sua vida nos ensina a viver com os olhos na eternidade, porque, sem essa visão, facilmente seremos seduzidos pelas coroas deste mundo. Mas quem enxerga a coroa da justiça, entende que vale a pena perder tudo aqui para ganhar tudo no céu. Paulo, na sua última noite, não via apenas correntes, nem apenas a sombra da morte. Ele via a glória que se aproximava, via a mão do justo juiz estendendo a coroa, via o céu aberto para recebê-lo. E é por isso que sua despedida não foi um lamento, mas uma proclamação de vitória. Na última noite de vida, Paulo sabia que estava partindo. Mas sua maior preocupação não era com a morte que se aproximava. Era com a igreja que ficaria. Ele tinha consciência de que sua carreira havia terminado, mas a corrida do evangelho continuaria. Sua voz seria silenciada em Roma, mas a palavra precisava continuar ecoando no mundo. Por isso escreveu a Timóteo:
não apenas como discípulo, mas como herdeiro espiritual. Ele não deixou bens, deixou responsabilidade, não deixou fortunas, deixou uma missão. Seu coração estava voltado para a próxima geração, que teria de carregar o peso do Evangelho em meio à perseguição e à apostasia. Paulo sabia que dias difíceis viriam. Ele mesmo havia alertado em sua carta. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3, 1, 2. Essas palavras não foram escritas para aterrorizar, mas para preparar. Era como se dissesse: Timóteo, eu parti, mas você, e todos os que ficarem, precisarão permanecer firmes no meio de um mundo corrompido. A igreja que ficava precisava aprender a ser fiel, sem a presença física do apóstolo. Precisava entender que sua confiança não estava em homens, mas em Cristo. Esse é um ponto crucial. Paulo não queria criar dependência de sua liderança, mas apontar sempre para o Senhor. Seu papel era guiar, corrigir e exortar, mas a base sempre foi Cristo. Por isso, na última noite, ele não disse: olhem para mim, mas guardem a fé. Esse legado é uma advertência para nós. Quantos hoje constroem sua fé sobre pessoas, denominações ou líderes? Quantos desmoronam quando um homem cai, porque sua confiança estava em carne e não em Deus? Paulo nos lembra que a igreja que fica não deve depender da presença de homens, mas da presença do Espírito Santo. A responsabilidade da igreja que fica também é continuar pregando. Paulo sabia que sua voz seria silenciada, mas a palavra não seria. Ele mesmo declarou: a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2:9. O império podia acorrentar o apóstolo, mas não podia acorrentar o evangelho. A missão agora estava nas mãos daqueles que ficavam, e isso vale para nós hoje. Paulo se foi, Timóteo se foi, os primeiros discípulos se foram, mas a igreja ficou. A tocha do evangelho foi passada de geração em geração, e agora está em nossas mãos. A pergunta é: o que faremos com ela? Continuaremos pregando com fidelidade, ou deixaremos a chama se apagar? A última noite de Paulo nos mostra que cada cristão é parte dessa continuidade. Não estamos apenas recebendo a fé como herança, estamos recebendo também a responsabilidade de transmiti-la. A igreja que fica não pode se acomodar, porque a mesma batalha continua. Ainda há combates a travar, ainda há carreiras a terminar, ainda há fé a guardar. Esse é o peso espiritual que Paulo deixou. Sua morte não foi o fim da missão, mas a multiplicação dela. O sangue dos mártires se tornou a semente da igreja. A prisão que tentou silenciar, Paulo se transformou em púlpito para o mundo. E a última carta do apóstolo se converteu em testamento para todas as gerações. Por isso, não podemos olhar para sua última noite apenas como história. Precisamos nos ver dentro dela, porque nós somos a igreja que fica. Nós somos aqueles que hoje carregam a tocha. Nós somos os responsáveis por guardar a fé em meio ao caos de nosso tempo. A advertência de Paulo é clara: a igreja que fica não pode ser covarde. Ela precisa pregar a palavra a tempo e fora de tempo, precisa suportar perseguições, precisa amar a vinda de Cristo. Se Paulo deu sua vida, o que estamos dispostos a dar? Se ele terminou sua carreira fiel, como terminaremos a nossa? A última noite do apóstolo se transforma em convocação. Ele partiu, mas nós ficamos, e cabe a nós honrar sua herança espiritual não com palavras bonitas, mas com vidas fiéis até o fim. A última noite de Paulo não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de um legado eterno. O mundo poderia enxergar naquela cela apenas um prisioneiro condenado, esquecido pelo império e desprezado pelos homens. Mas diante de Deus, ali estava um guerreiro que havia vencido a carreira, um servo fiel que deixava à igreja um testamento espiritual inquebrável. Seu legado não está em monumentos de pedra, nem em estátuas erguidas em sua memória. O império que o condenou caiu,
Os governadores que o julgaram morreram, os soldados que o vigiaram desapareceram na poeira da história. Mas as palavras escritas naquela última noite permanecem vivas, proclamando a mesma verdade: Cristo é Senhor. Esse é o poder do legado de Paulo. Ele não deixou fortunas, mas deixou cartas. Não deixou descendência biológica, mas deixou filhos espirituais. Não deixou aplausos humanos, mas deixou o testemunho de uma vida gasta até a última gota pelo Evangelho. Seu legado não foi construído sobre o que ele acumulou, mas sobre o que ele entregou. Naquela noite, Paulo sabia que sua morte seria o ponto final de sua jornada na terra, mas também sabia que seria a vírgula de um plano maior conduzido pelo próprio Deus. O Evangelho não morreria com ele, pelo contrário, seria multiplicado. A prisão que parecia silenciar sua voz, na verdade, amplificou-a para toda a história. O legado da última noite nos lembra que a vida cristã não é medida pela duração, mas pela fidelidade. Paulo não buscou viver mais, buscou viver melhor, e viver melhor, para ele, foi viver totalmente para Cristo. Ele havia declarado anos antes: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Na última noite, essa declaração não era apenas uma frase, mas uma realidade consumada. O legado da última noite também é um chamado para nós. Que carta estamos escrevendo com a nossa vida? Quando chegar nossa hora final, o que ficará registrado sobre nós? Será que poderemos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé? Ou será que chegaremos ao fim percebendo que corremos atrás de coroas que se desfazem, batalhas inúteis e recompensas passageiras? Paulo nos mostra que o verdadeiro triunfo não está em evitar a morte, mas em viver de modo que a morte se torne apenas a porta para a coroa eterna. Ele nos mostra que vale a pena gastar a vida pelo Evangelho, porque aquilo que se perde aqui é ganho diante de Cristo. Ele nos mostra que não há legado maior do que deixar para trás uma vida que aponta para a eternidade. E é justamente por isso que sua última noite continua falando conosco, porque ao lermos suas palavras, não vemos apenas um apóstolo preso, mas um homem livre, livre do medo, livre do pecado, livre da morte. As correntes romanas não podiam prender sua alma, porque ela já estava escondida em Cristo. Sua execução não seria derrota, mas promoção para a glória. O legado da última noite é esperança. Esperança de que a fidelidade vale a pena. Esperança de que a coroa está guardada para todos os que amam a vinda do Senhor. Esperança de que, ainda que sejamos esquecidos pelo mundo, somos lembrados pelo céu. Paulo partiu, mas sua voz permanece. Sua carta final ainda ecoa como trombeta. Não desistam, não se calem, não negociem a fé. O mundo pode nos acorrentar, mas não pode prender a palavra. A morte pode nos alcançar, mas não pode roubar nossa coroa. Esse é o legado da última noite. Um chamado para vivermos com os olhos fixos em Cristo, com os pés firmes no Evangelho e com o coração preparado para a eternidade. Se esta mensagem tocou o seu coração, não a ignore. A última noite de Paulo é um espelho para nós. Escreva nos comentários: quero guardar a fé até o fim. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para a eternidade. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo e permaneça firme na palavra, porque ainda hoje ela é viva e transformadora. Não sabemos quando será nossa última noite, mas quando ela chegar, que possamos deixar o mesmo legado, o de alguém que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé.